Vamos então para a próxima Obrigada. apresentação. Professor Fernando Soares Ferreira de Santana, com a apresentação intitulada Variação Linguística no Ensino de Língua Inglesa, Cultura e Identidade do Black English. Olá, boa tarde. Vocês estão conseguindo visualizar os slides? Sim, né? Beleza. Vamos iniciar então. Uma boa tarde aí a todos, né? Meu nome é Fernando Soares, eu sou graduado em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso e sou especialista em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas. Atualmente eu sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em Linguística da Unemat de Cáceres e sou professor de língua inglesa, atuando aí na rede pública do Estado de Mato Grosso, aqui na cidade de Nova Olímpia. Hoje eu estou aqui para apresentar uma proposta didática que eu apliquei em uma das minhas turmas, aqui na Escola Wilson de Almeida, no 7º ano do ensino fundamental. E para a apresentação de hoje, eu coloquei como título Variação Linguística no Ensino de Língua Inglesa, Cultura e Identidade no Black English. Então, para iniciar, olhando para essas dinâmicas atuais no ensino de línguas, no uso das línguas, né, principalmente aí com a era da internet, a gente percebe que existe uma convergência muito grande nas interações entre as línguas. E as fronteiras entre os idiomas, elas estão cada vez mais fluídas, né? A prova disso é a influência que a língua inglesa tem no nosso cotidiano, na nossa vida, né? E olhando para isso, eu vi a necessidade de trabalhar com a variação linguística no ensino de língua inglesa. Isso vem em mim desde quando eu cursei a disciplina de sociolinguística na graduação. Eu me interesso muito por essa disciplina. A minha paixão sempre foi a linguística aplicada, mas eu tinha ali no meu coração a sociolinguística, sabe? E isso voltou em mim durante o mestrado. Eu cursei 2 disciplinas de sociolinguística no mestrado, com a professora Jocineide, lá em Cáceres. E eu vi aí essa necessidade, a partir da minha experiência em sala, né? Eu sou professor há 5 anos no ensino de línguas, e eu vi que os alunos eles têm uma insegurança extrema quando a gente vai trabalhar com práticas ou atividades que envolvem a oralidade, né? Principalmente no ensino de língua inglesa. E foi baseado nisso que eu resolvi propor uma intervenção em uma das minhas turmas. Essa intervenção seria uma espécie de teste que eu faria ali, para posteriormente formular outras propostas mais elaboradas, né? Então, eu queria ver como que isso ia funcionar na prática, eu queria planejar e aplicar para observar os resultados. Então, partindo dessa experiência e do que alguns autores vão falar também, eu elaborei essa proposta. Então, começando com o Ferdinand Saussure, né, que foi aí um dos principais pensadores aí que pensou a linguagem como forma de ciência, né, o pai da linguística. Ele fez uma distinção aí muito importante na linguagem, né? Ele separou a linguagem em língua e fala, mas ele vai acabar deixando de lado nos seus estudos a questão da fala. Ela é colocada em segundo plano. Posteriormente, o Emile Benveniste, ele vai discordar dessa visão e vai querer dar voz, querer dar lugar para a língua, né? Então, ele acredita que a linguagem ela é essencial na formação do sujeito, e o sujeito ele só se estabelece como eu, como pessoa, através da linguagem. Então, para ele, a linguagem é fundamental na questão da identidade humana. Esse caminho de pensar a linguagem como algo mais ligado ao sujeito também vai ser continuado pelos estudos aí do Bakhtin e o Círculo de Estudiosos. Eles vão afirmar que a linguagem é algo dinâmico, é um processo social que se forma na interação entre as pessoas, e a linguagem não é algo fixo, não é algo imutável. Então, a gente vai utilizando a linguagem, vamos interagindo entre outras línguas,
e a língua ela vai mudando conforme os anos vão passando, e vai tendo a questão ali do regionalismo. Então, ela é moldada pelas relações sociais. Ele vai dizer, Voloshinov, que é um dos estudiosos do ciclo de Bakhtin, vai dizer que o acontecimento social e interação discursiva que ocorre por meio de um ou de vários enunciados, a linguagem seria isso, né? E no pensamento bakhtiniano, a língua ela também seria um processo dinâmico que está em constante formação. Outro teórico que vai falar muito sobre essa questão da linguagem ser social e abordar muito o lado social da linguagem é o William Labov, né, que foi muito importante aí nos estudos da sociolinguística. Labov ele vai mostrar que a variação da língua não são erros. Essas variações elas fazem parte de padrões sociais e culturais. Nos estudos dele, ele vai estudar ali sobre as variações linguísticas, ele vai ter um estudo também muito longo sobre o inglês falado em diferentes regiões, ali em Nova York, ele estudou também numa ilha, e ele vai ver que essas línguas elas estão ligadas à identidade e ao pertencimento de grupos sociais específicos. E aí eu trago como ponto principal da minha pesquisa o estudo do Black English Vernacular, que é uma das variações do inglês americano, né? É um inglês usado aí pela população negra americana. E o William Labov ele vai mostrar que as variações desse dialeto do Black English, elas seguem regras próprias e desafia a ideia do que os teóricos da época pensavam, que as variações seriam algo desorganizado ou algo errado, né? Então, Labov vai mostrar através desse estudo dele que não, que a variável linguística é um indicador e é definido como uma função de pertencimento a um grupo. E aí, com base em tudo isso, também eu vou trazer um pouquinho do que fala Bortoni Ricardo na sociolinguística educacional, né? Ela argumenta que na educação a variação linguística ela deve ser reconhecida como parte da identidade dos alunos. E isso aí vai conversar com todos os documentos normativos que nós temos no nosso país e no nosso estado, né? A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e o documento de referência curricular de Mato Grosso, que vai defender aí a variação linguística, o uso da variação linguística, a valorização na escola. Inclusive vai sugerir a variação linguística no ensino de língua inglesa, vai sugerir que ela seja trabalhada para que o aluno compreenda e respeite a diversidade linguística. E na parte de linguagens, eu creio que a sociolinguística é um dos temas que está mais em peso, porque ele vai vir também nas habilidades, em competências gerais e específicas, tanto para a língua portuguesa quanto a língua inglesa. Então, com tudo isso, eu quis mostrar para os meus alunos que as línguas elas variam, que isso é um processo natural e que acontece em qualquer língua, seja na língua materna deles, na língua portuguesa, na língua inglesa, em qualquer outra língua. E, acima de tudo, língua é identidade, né? A língua fala sobre um povo. Então, para concretizar isso, eu utilizei a pesquisação para intervir nessa realidade que eu observei. O objetivo aí com a intervenção foi trabalhar o reconhecimento da variação linguística como expressão de identidade, com ênfase aí no Black English. Eu cheguei a mencionar algumas outras variações durante as aulas, mas eu foquei mesmo no Black English. A prática ela aconteceu em uma turma do 7º ano do ensino fundamental, uma turma de 32 alunos, então foi um desafio aí para mim. Nessa proposta eu quis expor também conceitos aí da sociolinguística, só que de forma natural. Então eu trabalhei muito de forma dialogada com os alunos, teve uma parte um pouco expositiva também, e eu trabalhei assim muito mais de forma implícita, eu não queria trabalhar explicitamente os conceitos da sociolinguística com os alunos, eu queria apenas que eles reconhecessem que as línguas variam e que elas são a nossa identidade, né? Então, esse projeto, ele foi dividido em 7 aulas de 45 minutos, que foram distribuídas aí ao longo de 7 dias. Algumas aulas focaram mais uma parte mais teórica, outras foram mais dialogadas, né? A gente usou ali algumas questões norteadoras para conversar com os alunos, mas foi dessa forma que aconteceu. No primeiro dia, eu foquei em observar com os alunos como a variação linguística ela ocorre na língua portuguesa, porque
porque inclusive a BNCC, ela pede isso, que a gente faça comparações com a língua materna, né? Eu trabalhei com vídeos, algumas discussões. No segundo dia, eu foquei em mostrar a variação na língua inglesa, fazendo ali análise de algumas letras de música. Eu trabalhei também com algumas palavras do vocabulário do Black English com os alunos. Falei um pouquinho do contexto histórico para explicar para eles por que existe essa variante que é usada exclusivamente pela população negra americana. Por que isso acontece? Né? Então, eu dei um contexto histórico ali para eles. E no terceiro dia, foi um dia assim, de culminância do aprendizado, porque os alunos eles tiveram que produzir webcomics, que foi um gênero textual que eu trabalhei com eles. As webcomics são histórias em quadrinhos, só que publicadas online, tirinhas, histórias assim maiores. E aí eu exigi na escrita dessas tirinhas o uso do Black English. Durante essa prática também, eu trabalhei com algumas ferramentas digitais, o Google Sala de Aula, Padlet, o Pixton e o Mentimeter. Cada uma delas foi trabalhada com um propósito pedagógico específico. Tá? Então, o Google Sala Classroom, por exemplo, eu utilizei para disponibilizar os links e a orientação da atividade. O Padlet foi onde os alunos postaram as tirinhas, as webcomics que eles produziram. O Pixton foi a ferramenta que eles usaram para produzir as webcomics. E o Mentimeter foi uma ferramenta que eu utilizei como autoavaliação no final de toda a prática. Sobre os resultados, eu observei que desde o início das atividades, os alunos eles conseguiram reconhecer as diferenças ali no falar no contexto familiar. A gente refletiu bastante sobre uma pergunta norteadora que eu coloquei para eles. Existe um jeito certo de falar inglês? A gente discutiu um pouco sobre essas questões da língua, sobre se existe uma forma correta de falar uma língua, né? E nas atividades de música, eu notei que houve uma dificuldade muito grande dos alunos em acompanhar a letra, principalmente porque eu trabalhei com 3 raps, né? Então, por ter um ritmo mais acelerado e por eles não terem muito domínio na língua, acabou que foi um momento um pouco mais dificultoso aí dessa prática. Mas esses desafios aí só mostraram que essas atividades, esse tipo de prática, ela tem que ser adaptada para abordar e trabalhar aí com os diversos níveis de proficiência que a gente tem nas nossas turmas, né? A produção da webcomic no terceiro dia foi um momento muito produtivo, né? Onde eles puderam colocar em prática ali o vocabulário do Black English, que eles aprenderam. Gerou muito engajamento, né? Principalmente porque associou aí a tecnologia, a arte e a língua. E no dia também eu contei com o apoio de alguns bolsistas do PIBID. Eu recebo alguns bolsistas nas minhas aulas, e nesse dia eu contei com a ajuda de 2 deles. Então, foi super tranquilo, assim, para trabalhar com as ferramentas, né? Porque nesse tipo de atividade a gente sabe, principalmente essas turmas mais novas, eles têm muita dificuldade. Então, com o apoio dos bolsistas, ficou tudo muito mais prático nesse momento. Então, ao longo desse processo, eu observei que alguns alunos eles se apropriaram ali dos conceitos que a gente trabalhou, das ideias que foram trabalhadas. Alguns não conseguiram se apropriar muito do vocabulário trabalhado no Black English. E teve um caso também de alguns alunos que eles tinham muita dificuldade, isso inclusive é um problema muito grande que a gente passa no ensino de língua inglesa, que é uma dificuldade que vem do aluno que está na língua materna. Então, obviamente, isso vai refletir na língua estrangeira que o aluno está aprendendo, né? Então, é importante nesse tipo de atividade a gente trabalhar muito com a colaboração em sala de aula, trabalhar em grupos. A produção dessa tirinha, eu pedi aos alunos que fosse feita em duplas. Alguns alunos eles não quiseram fazer em dupla, eu respeitei essa vontade deles, mas foi dessa forma que ocorreu. E no final eu fiz uma atividade de autoavaliação, e os alunos eles expressaram que eles gostaram de aprender inglês de um jeito diferente, de criar suas próprias histórias, de utilizar um vocabulário diferente. E aqui nos meus slides eu trago alguns momentos de culminância e as evidências dessa prática, né? Aqui são algumas fotos dos momentos que eles estavam produzindo ali as webcomics na plataforma Pixton. Eu tinha feito também uma webcomic de exemplo para eles. Aqui foi a atividade que foi postada no Google Sala de Aula. Eu disponibilizei o link para eles. Temos 49 segundos para finalizar. Ok.
Essa daqui foi um mural virtual, que eles fizeram a publicação das tirinhas. Aqui é uma das tirinhas que os alunos produziram. A gente pode ver o uso do Black English em expressões como ain't, aqui em bro, né, e algumas outras expressões. Aqui foi outra tirinha que um dos alunos produziu. E esse aqui foi a atividade no Mentimeter de autoavaliação. Essas são as referências que eu utilizei para esse projeto. Foi uma prática muito rica, eu aprendi muito com os alunos, né? Aprendi muito também na graduação, no mestrado, e esse foi um momento que eu pude colocar tudo em prática. Então, eu agradeço aí aos profissionais de educação da Escola Wilson, ao NEMAT, aos bolsistas do PIBID, que me auxiliaram no dia, e à SEDUC. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Fernando, excelente apresentação.